Simulado Detran Rio de Janeiro. Primeira habilitação. Questão número 1. Um dos cuidados que devemos ter periodicamente com o veículo como medida para diminuir a poluição do meio ambiente é... Então aqui a gente já tem que diferenciar que é uma questão de meio ambiente e cidadania. Resposta: conservar o óleo do motor no nível determinado, não é? Nilda, Jonatas, Letícia. Então vamos lá. A letra A diz verificar a água do sistema de freio. Nada a ver. O sistema de freio nem água leva. Letra C. Deixar o motor funcionando nas paradas prolongadas. Não, em matéria de meio ambiente, se a parada é muito longa, então a gente desliga o motor. Letra D. Manter o pé no acelerador. Jamais, né? Então, letra B de bola. Conservar o óleo do motor no nível determinado. Próxima questão. Transitando pela via, você observa o sinal luminoso com a luz amarela intermitente, que significa... Olha aí que interessante, o semáforo amarelo intermitente significa advertência, trânsito impedido, trânsito livre, defeito. Resposta, letra A, não é isso? Advertência, tá? Cuidado para não marcar defeito. Advertência. Advertência é a sinalização prevista no anexo 2 que fala que se a luz do semáforo estiver amarela intermitente, quer dizer que a preferência de passagem será do veículo que vier pela direita. Segue a regra da preferência de passagem de quem vem pela direita. Próxima questão. A calibragem correta contribui para o prolongamento da vida útil dos pneus. Um pneu com pressão excessiva terá desgaste, veja bem, estamos falando com um pneu muito cheio, excesso de calibragem, terá um desgaste na lateral interna do pneu em relação à roda, no centro da banda de rodagem do pneu, nas marcações indicadoras de desgaste do pneu, nas bordas da banda de rodagem do pneu. Vamos abordar isso bem hoje à tarde, na aula de mecânica básica. Veja bem. Contribui, né? A calibragem correta contribui para o prolongamento. Um pneu com pressão excessiva irá acontecer um desgaste prematuro no centro da banda de rodagem. Ele vai ficar um balão. Vai ficar um balão. Ó, no centro da banda de rodagem. A banda de rodagem é um dos componentes de um pneu. É aquela área de contato do pneu com o solo. Banda de rodagem. Da mesma forma, o pneu pouco calibrado também vai danificar essa banda de rodagem nas áreas externas, nas áreas de fora. Próxima questão. Para cruzar a pista, o pedestre deve sempre utilizar as faixas de passagens a ele destinadas, sempre que essas existirem numa distância de até... Comentamos isso hoje sem querer, quando a gente falou das regras de circulação dos pedestres. Quando a gente abordou a definição de trânsito, que é a utilização das vias por pessoas
veículos e animais, e essas pessoas são representadas como condutores, passageiros, pedestres. E existem regras para os pedestres que, por exemplo, atravessando a tua faixa, mesmo que ela exista numa distância de até 50 metros dele. Muito bem, lembraram? Próxima questão. Os principais gases emitidos em situações de trânsito são... Quais são os principais gases que o veículo vai produzir? Gás carbônico e oxigênio? Oxigênio jamais, né? Letra B, oxigênio. Letra D, oxigênio. Então, só por eliminação de oxigênio a gente chega, somos obrigados a marcar a letra C, gás carbônico e monóxido de carbono, que é um dos piores gases que o veículo emite. Vamos lá, próxima questão. Em uma ultrapassagem, a primeira situação a ser analisada é: você vai ultrapassar. Qual a primeira coisa que você precisa observar antes de ultrapassar? Antes de tudo, você vai se perguntar: é necessário ultrapassar agora? Será que eu não posso esperar? Uma vez que eu posso comprometer o risco da minha manobra? O risco da minha manobra é muito alto, né? Então, letra C, risco da manobra. Primeiro de tudo é isso, é pensar se eu vou efetuar uma ultrapassagem com segurança. A segurança envolve todos os presentes no trânsito ali naquele momento. Próxima questão. Quando o motor for submetido a uma carga mais elevada e prolongada, é aconselhável não desligá-lo repentinamente e deixá-lo funcionando por alguns minutos em marcha lenta para evitar... Perceba que aqui está dizendo o seguinte, ó. O seu motor ele foi submetido a uma carga muito elevada e prolongada, ou seja, você estava forçando o motor, está muito quente, e eu cheguei no meu destino, tal. Será que eu posso já desligar imediatamente? Será que isso é bom, é seguro, é saudável para o meu veículo? Perceba que eu tenho que aguardar mais uns minutinhos, porque o sistema de arrefecimento vai controlar essa temperatura do motor para que eu consiga desligar sem causar nenhum dano à saúde do meu motor. Acúmulo, né, para evitar acúmulo de calor no motor. Vamos falar hoje à tarde sobre isso. Os sinais luminosos têm a função de... Sinais luminosos, estudamos ele, né, na classificação dos... Estudamos eles na classificação dos sinais de trânsito. Os sinais de trânsito são classificados em sinais verticais, sinais horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Dentro dos sinais luminosos, a gente vai observar que eles possuem importância realizando o controle, exatamente, os sinais, as sinalizações luminosas, o semáforo especificamente, ele controla o fluxo de veículos e orientação aos motoristas e motociclistas. Mas perceba, a letra D, olha,
Controle de fluxo de veículos e orientação aos motoristas e motociclistas. Espera aí, mas só o semáforo só vai controlar o fluxo de veículos? Olha a pegadinha aí, tá, pessoal? Muito cuidado. A sinalização luminosa tem a função de controlar o fluxo de veículos e pedestres. Veículos, bicicleta, carro, moto e pedestres. Então, resposta é a letra C. Em caso de uma motocicleta em caso de um motociclista acidentado, a atitude correta a ser tomada é: você vê uma vítima de acidente de trânsito, tem um motociclista, está acidentado. O que é que eu posso fazer com ele no momento? Letra D de dado, né? Ó, não retirar o capacete porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão da coluna. É a principal orientação daquelas primeiras pessoas que chegam no local do acidente, que tem a vítima, não movimentar a pessoa. Agora vamos lá, próxima questão. Amanda morava no município de São Paulo e tem como sua propriedade uma motocicleta. Ela acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Nesse caso, será obrigatória a expedição de novo. Então perceba que houve que uma mudança de residência, né? Ela mudou de estado. Ela acabou de se mudar para o Rio de Janeiro. Nesse caso, será obrigatória a expedição de novo. O RENACH é o Registro Nacional de Condutor de Carteira de Habilitação. O CRV é o Certificado de Registro do Veículo, aquele documento de porte obrigatório de compra e venda. O CRLV é o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. É o de porte obrigatório que você vai utilizar, né, durante toda vez que você tiver no seu veículo, você tem que portar esse documento. O CRV você só vai utilizar para vender o veículo, preenchendo, conhecido como multa ou conhecido como recibo, né? E o RENAVAN, Registro Nacional de Veículo Automotor. Qual documento eu tenho que expedir quando mudar de estado? Olha, o certificado de registro do veículo e o certificado de registro de licenciamento do veículo, ou B ou C. Ou letra B ou letra C. O que vocês me dizem? O RENACH, né? O RENACH e o RENAVAN são meramente um banco de dados, vamos dizer assim. Um banco de dados.
E aí? Tô dando um tempinho para vocês pensarem aí. Ver se a lógica ajuda um pouco. Essa aí é uma questão difícil, tá? Aí. Eita. Bom, então, ó. Letra B. Letra B, tá, pessoal? B. B de bola. Certificado de registro do veículo. Do veículo, tá? Sempre será obrigatória, né, a expedição de um novo certificado de registro do veículo, né? Não somente quando você mudar de município, mas também quando você, por exemplo, transferir a propriedade do veículo, alterar qualquer característica do veículo, como por exemplo a cor, a suspensão. Houver mudança de categoria também, teu veículo é particular, você quer rodar agora como um táxi. Então, mudança de categoria, de particular para aluguel. Então, letra C, ou letra B. Letra B. Questão difícil. Próxima questão. No caso de um atropelamento, deve-se imediatamente. Perfeito. Sinalizar o local e acionar o serviço de atendimento médico de resgate, que pode ser 192 ou 193, né? 192 o SAMU, 193 os bombeiros. Lembrando que tem também 190 Polícia Militar, 191 Polícia Rodoviária Federal. O acidente em que o veículo é atingido lateralmente, que ocorre com mais frequência em cruzamentos, devido à falta de observância das normas de circulação e conduta, é chamado de. Esse assunto aqui a gente vai abordar em direção defensiva quando falarmos dos tipos de colisões. Vamos identificar que existe a colisão frontal, a colisão lateral, conhecida como abalroamento, colisão traseira e colisão misteriosa. Então, parabéns a todos aí que acertaram. Letra C, abalroamento. É um tipo de colisão lateral. Esse é um termo náutico, né, que quando duas embarcações colidem lateralmente, chama-se colisão de abalroamento. Próxima questão. Em caso de semáforo com problemas, funcionando somente com a luz amarela piscando, o condutor deve. Interessante. Parece com a questão que a gente acabou de responder lá atrás, mas que com uma resposta diferente. Semáforo mais uma vez está amarelo e intermitente. Letra Letra B, né? B de bola aqui, com algumas considerações.
Quando ele fala que reduzir a velocidade, a regra é, que era para ser a resposta correta, mais coerente, reduzir a velocidade e dar a preferência para quem vem, para quem vier pela direita. Tá bom? Então a resposta coerente seria essa: reduzir a velocidade e dar a preferência para quem vier pela direita. Então, letra B, ele bota reduzir a velocidade e ultrapassar com cuidado o cruzamento. O estado das velas de ignição é verificado a cada questões assim dificilmente cairão na tua prova. Porque a resposta tem que ser de acordo com a recomendação do fabricante, porque o fabricante vai falar em que situações eu utilizo o meu veículo para poder determinar essa aferição, né? Essa verificação desse equipamento da vela. A vela provoca uma faísca que resulta na explosão que acontece dentro, né, do cilindro ali do motor. Vamos responder uma questão coerente, né? Nem 8 nem 80. Vamos na B, né? 10.000 quilômetros eu creio que é razoável para fazer essa verificação. Vamos lá, eu vou com vocês também. Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir? Olha aí, pessoal. Falamos desse assunto hoje, né? Categoria D. D de quê? D de passageiros, Jonas. Muito bem. Categoria D de passageiros. A finalidade da categoria D é passageiro. Então, um condutor habilitado na categoria D pode dirigir automóvel e ônibus. E ônibus. Vamos marcar aqui a letra correta. Qualquer tipo de veículo? Não. Não é qualquer tipo de veículo, porque tem veículo que a categoria D não pode conduzir, como por exemplo moto. Automóvel e motocicleta, moto, tem que ter a categoria A. E a letra D fala motocicleta, categoria A. Próxima questão. Em certas épocas do ano é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista, mais secas, né? O procedimento seguro é vai se aproximar de um local onde tem fumaça. Qual é o procedimento seguro? Acionar o farol alto. O farol alto, ele prejudica a nossa visibilidade porque a fumaça está acontecendo próximo da gente, perto da gente. Olha o que diz a letra A, que a Letícia botou ali, ó. Reduzir a velocidade, pois a fuligem, que são aqueles resultantes da queima, provenientes da queima, né, pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Aquelas cinzas que formam ali, criam uma camada ali que pode escorregar, né? Então, letra A. Questão 17. Atualmente, observa-se que pessoas que passam por momentos estressantes têm maior probabilidade de manifestarem comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão
é uma questão de direção defensiva, né? Então você vai responder como se você fosse um condutor defensivo e não de fato o que você faria. Letra. Muito bem. Não deve dirigir quando não se sentir em condições para fazê-lo. 18. Ao atender um motociclista com alteração de consciência, após ter batido sua cabeça no chão, deve-se, mais uma vez aí falando de uma vítima, da pobre, coitada vítima motociclista. Evitar, né, pessoal? Evitar movimentar a vítima e chamar socorro médico especializado. As questões de primeiro socorro são bem objetivas, são bem diretas. O condutor que estiver com o direito de dirigir suspenso, falamos sobre esse assunto, e for flagrado conduzindo o veículo, será punido com... Aí entra uma outra penalidade. Peraí, o cara tá dirigindo com a CNH suspensa, ele violou a suspensão. Violar suspensão gera... Violar suspensão gera cassação. Cassação do documento de habilitação. Será cassado. E ele vai ter que aguardar o prazo de 2 anos para reiniciar novamente todos os exames para então pegar o seu novo documento de habilitação. Não é a letra A porque fala de medida administrativa, não é a letra C porque fala de uma penalidade advertência por escrito, que como já sabemos, a advertência por escrito é um pedido que se faz ao órgão naquelas multas de natureza leve ou média, não sendo residentes nessas mesmas no período de 1 ano, considerando o prontuário do condutor favorável. Letra D, remoção do veículo é uma medida administrativa, tá? Então, resposta letra B, de cassação do documento de habilitação. Parabéns. Próxima questão. Atitudes do indivíduo enquanto cidadão e ou providências do governo contribuem para manter o equilíbrio ecológico. Uma delas é: o que contribui para o equilíbrio ecológico? Pois é algo que o ser humano precisa entender, não é? Respeitar e preservar todas as formas de vida existentes no planeta. Tem gente que acha que o universo existe só para ela estar ali, que os animais existem para servir essas pessoas. E não é bem assim não, tá, pessoal? Nós somos partes da natureza. A natureza não está para nos servir. Nós é que estamos para servir a natureza. Até a gente entender isso, até lá, vamos ter sérios problemas. Próxima questão. Dirigir na contramão numa via de mão dupla e dirigir na contramão numa via de mão única são, respectivamente, infrações de natureza. E essa aqui, pessoal.
dirigir na contramão numa via de mão dupla e dirigir na contramão numa via de mão única são, respectivamente, infrações de natureza. Essas são as piores questões, né? Porque necessita que a gente decore as infrações. Será que, usando um pouquinho a lógica, será que é a mesma natureza você transitar numa via de mão, na contramão de mão dupla e uma via de mão simples? Olhe, quando você está transitando, essa questão é bem interessante, tá? Porque, vamos lá, dirigir na contramão numa via de mão dupla e dirigir na contramão numa via de mão única são, respectivamente, infrações de natureza. O código ele trata de duas situações idênticas e parecidas, só que com naturezas diferentes. Porque se você está numa via com duplo sentido de circulação e transita na contramão, é uma infração grave. Transitar na contramão. Por exemplo, você está transitando pelo lado esquerdo da via. Lado esquerdo ali queimando a contramão. Infração grave. A única conduta que você está cometendo é transitar, não é ultrapassar em local proibido não, tá? Então, infração grave. Já na outra situação que ele fala aí, né? Então, se você está transitando na contramão de direção, cujo sentido é único, então estamos falando de infração gravíssima. Deu para entender, pessoal, a diferença? Você entrou numa via que é sentido contrário. Isso é mais grave, porque só você está na contramão. Então, isso é uma infração gravíssima. Na outra, existe mão e contramão, né? Duplo sentido de circulação, e você está transitando na contramão, do outro lado ali. Teu veículo está posicionado na contramão. É uma infração grave. Questão difícil, tá? Questão muito difícil aqui para você. Não vai cair assim não na tua prova, não. Mas se cair, você já sabe que se você tiver na contramão de uma via de mão dupla, é grave. Na contramão de uma via de mão única, gravíssima, respectivamente. Então, a resposta correta é letra. Essa questão aqui, até para quem estuda para concurso público, com certeza ia encontrar um certo grau de dificuldade. Podem ter certeza. Próxima questão. Ultrapassar nas pontes e viadutos é. Resposta. Eu posso ultrapassar nas pontes e viadutos? Primeiro eu tenho que saber se é permitido ou se é proibido.
Se eu já souber um dos dois, já elimino várias alternativas aí. Letra O. Proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. E aí? Você vai ultrapassar na proibida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Letra D, né, pessoal? O Jonathan disse B. Permitida nas vias com duplo sentido de direção e pista única. Nesse caso não pode não, Jonatas, porque se está numa ponte, se está no viaduto, né? Se está no viaduto, lá no artigo 203, ele fala que ultrapassar na contramão outro veículo, né? Nessas situações aí, é uma infração gravíssima. Isso aqui, né? Porque a letra diz proibida apenas quando houver sinalização da regulamentação, não precisa ter placa proibindo, porque existe uma previsão lá no artigo 203, não sei se é o inciso 3, que fala ultrapassar na ponte viaduto já caracteriza por si só uma infração, não precisa de placa. Olha aí que maravilha essa questão, hein? Estudamos hoje, fizemos inclusive uma prova oral sobre isso. Um micro-ônibus circulando em uma rodovia de pista dupla onde não haja sinalização indicadora não pode ultrapassar a velocidade de. Então, primeiro, a gente precisa saber que via é essa. Rodovia de pista dupla. Hein, Letícia? Rodovia de pista dupla. Sabemos que existe a velocidade maior e a menor. A menor sempre será a mesma. Então, nos ajudou essa informação. Desiste. Ó, essa informação ajudou. Porque se você sabe que a gente vai encontrar na pista dupla, na duplicada, 110 e 90, na pista simples, 100 e 90. O 90 permanece o mesmo. 110 na pista dupla para os automóveis, caminhonetas e motocicletas. 100 na pista dupla para automóveis, caminhonetas e motocicleta. E embaixo permanece a mesma velocidade para ambas as situações, 90 km por hora para quem? Demais veículos. Só que na tua prova não vai cair demais veículos, vai cair ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhonete, triciclo, motoneta. Então, a velocidade máxima será de letra C. Parabéns, pessoal. Letra C, 90 km por hora. Esse simulado veio difícil pra gente, tá? Muito difícil esse simulado aqui. A placa de advertência à direita alerta aos usuários da via que há um aclive acentuado, declive acentuado, porque a própria imagenzinha dá para confundir um pouco, né, se a gente não observar bem, mas trata-se de um declive acentuado. Muito bem. Próxima questão. No caso de um acidente, ao solicitar socorro, os atendentes do chamado irão fazer algumas perguntas para ajudar
a prestar um socorro mais adequado e eficiente. Dentre elas, que tipo de informação é importante naquela situação de um acidente? Se há pessoas presas nas ferragens, porque a partir dessa informação é que eu vou acionar o serviço de emergência mais apropriado, que no caso seria quem? O serviço de urgência e emergência mais apropriado seria Corpos de Bombeiros. O número 193. Letra C. Ó, estamos em 43 minutos. O tempo original são 50 minutos. Então temos 7 minutos para responder aí 5 questões. Próxima questão. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN tem como medida administrativa. Poderia perguntar a natureza da infração, né? Se era gravíssima, grave, média, leve. Você utilizar alarme causando essa perturbação é uma infração de natureza média. Se for um som automotivo, infração de natureza grave. E lembrem-se, essa aqui, salvo engano, está lá no artigo 228. E logo o vizinho, 229, tem a outra infração de conduzir veículo com um som automotivo em desacordo com os padrões. Então aqui, ó, ele pediu no final uma medida administrativa. Gente, é só lembrar das anotações. Medida administrativa é tudo aquilo que começa com a letra R. Remoção. As outras alternativas, eles falam aqui, ó, elas falam de quê? De penalidades. E penalidades que nem existe essa apreensão, não existe apreensão no Código de Trânsito Brasileiro relacionada a veículo, nem a apreensão da CNH. Próxima questão. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é: a posição correta qual é? O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição 9 e 15. Resposta correta, letra C, 9 e 15. 9 e 15, tá? Vamos comentar esse assunto em direção defensiva. Próxima questão. Em descidas de serra, em declive, o procedimento correto para não forçar os freios e nem aquecê-los em demasia é... Essa questão pode cair na tua prova, tá? Você está descendo a ladeira. Qual o procedimento correto para não forçar o teu veículo? Letra: descer com o câmbio engrenado, em marcha, sempre com o câmbio em marcha. Que marcha? Não sei. A ladeira que vai pedir uma marcha. Uma dica é a velocidade, a marcha que você utiliza para subir é a mesma marcha que você utiliza para descer. Essa é uma dica. Se você subiu naquela ladeira na segunda marcha, você vai descer também proporcional à segunda marcha, com o câmbio engrenado, em marcha, engatado. Letra C. Próxima questão. Duas alternativas aqui. 3 minutos para dar 50 minutos e já
encerramos a aula. Vamos concluir aqui, dá tempo, tá? Dentre as principais falhas humanas causadas em acidentes, podemos citar... Isso aqui a gente fala em direção defensiva. Dentre as principais falhas humanas causadoras de acidentes, podemos citar falta de atenção, pneus em mau estado e excesso de velocidade, falta de sinalização, chuva e ação evasiva inadequada, excesso de velocidade, falta de atenção e ação evasiva, vias mal sinalizadas, falta de atenção e falta de sinalização. Observe que ele está fazendo um link com as falhas humanas. Falhas humanas, não é isso? Então descarte tudo que não esteja relacionado à falha humana. Pneu em mau estado não é falha humana, é negligência do motorista, né? É algo que está relacionado ao equipamento. Então, excesso de velocidade, falta de atenção e ação evasiva. Muito bem. Que às vezes ele não tem uma resposta adequada para a situação. Tem que ser uma ação defensiva, sem colocar em risco. E às vezes você vai desviar de um buraco e termina atropelando uma pessoa. E questão 30, 48 minutos. É obrigatória a expedição de novo certificado de registro. Olha ela aí de novo nos perseguindo, pessoal. Quando for alterada, por exemplo, a cor de um automóvel, assim o proprietário... Aqui ele pediu um prazo. Você vai alterar, por exemplo, a cor do teu veículo. Qual o procedimento? Essas providências, qual o prazo? Tem prazo, não tem prazo? Perceba que todos os prazos, tratando-se de expedição de um CRV, de um novo CRV, são imediatos. São imediatos. Exceto quando você, por exemplo, for mudar de domicílio ou você, por exemplo, transferiu a propriedade do veículo. Então você tem um prazo de até 30 dias para comunicar ao órgão essa sua mudança de domicílio, essa sua mudança de propriedade de veículo. Você vendeu, você comprou. Tá? Então, ele está falando aqui no caso de, por exemplo, cor. Então, se está se referindo à cor, essa providência é imediata. Alterar a característica do veículo, a providência é imediata. Ok? Então, vamos entregar aqui nossa prova. Deve adotar imediatamente as devidas providências. Você solicita para depois alterar a cor. Então, concluímos as 30 questões. Vamos entregar aqui para ver, ó, em 50 minutos. Corrigir. Pessoal, 100% aprovação, tá? Acertamos as 30 questões. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Deixe-me